Meus irmãos, vou ler em Mateus, capítulo 21. O versículo é o 17. Amém? Amém. Espera mais um pouquinho. Mateus capítulo 21, versículo 17. Então, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui, por podermos ouvir a Tua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor tire de nós toda a falta de atenção, tudo aquilo que possa tirar o nosso foco de escutar a Tua palavra. Nós possamos estar com o coração e o entendimento abertos para ser ensinados por Ti, e que isso entre no nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Aqui é uma passagem bem famosa, né, de Jesus, que é um milagre de Jesus, né? Essa passagem aqui, geralmente a gente não associa muito isso como um milagre, né? Geralmente a gente pensa os milagres como algo bom, alguma cura, alguma coisa sobrenatural que Jesus fez boa, né, para outras pessoas. E nesse caso aqui é um milagre de Jesus, né, novamente, só que com um viés diferente, né? Ele amaldiçoa uma figueira, né? Ele faz com que a figueira seque imediatamente. Então é algo sobrenatural, né, de Deus, mas não como a gente espera, né? Então, a partir disso, ele fez isso para que uma lição fosse ensinada aos seus discípulos, né? E não só aos seus discípulos, mas também a nós nessa noite. Estava meditando sobre isso durante o dia e pensando, né? Como é que eu iria pegar sobre esse tipo de coisa, sendo que é algo que confronta tanto o nosso coração. Jesus vai até a figueira, ele estava com fome, vai procurar frutos na figueira. Está meio baixo o microfone, né? Vou aumentar um pouquinho. É esse aqui? Alô, 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 alô. Amém? Tá melhor? Show. Né? E eu meditando sobre isso e pensando, como é que eu vou pregar sobre essa coisa, sobre esse texto, que é tão confrontador, né, no nosso coração. Jesus vai ali, ele procura frutos na figueira, não encontra isso, e a partir disso ele amaldiçoa a figueira, né, porque ela seca imediatamente. E essa figueira aqui, ela é identificada tanto como Israel, a igreja do Senhor, e também os cristãos individualmente, né? E a partir disso a gente consegue traçar uma ideia do que Jesus quis ensinar aos seus discípulos naquele momento, e o que ele quer nos ensinar hoje, né? E a gente entende aqui que essa figueira somos nós, né? Nós somos cristãos, e os frutos e as folhas são as nossas atitudes, né? Então a gente entende que Jesus estava indo ali buscar o fruto na figueira, só que ele só viu folhas. E por que isso o espantou, né? Por que espantou os discípulos e fez com que Jesus tivesse essa ação? Geralmente não. É assim, a figueira, ela produz primeiro os frutos e depois as folhas, né? Então, quando você vê uma figueira cheia de folhas, você pressupõe que já tem frutos ali,
porque nesse caso a figueira dá os frutos antes das folhas. Então você chega lá, vê a aparência da figueira, você vê tudo muito bonito, cheio de folha, cheio de negócio. Então você já sabe que tem figo lá, já sabe que tem fruto. E Jesus foi nesse intuito, né? Só que Jesus, ele conhecia isso, portanto foi lá e foi procurar o fruto. E não encontrou o fruto para saciar a sua fome, né? Então, isso aqui já é um paralelo com a nossa vida, pensando o quê? Que às vezes nós temos o exterior que demonstra algo, demonstra que tem frutos, mas que na realidade não tem frutos, né? É alguém que tem uma aparência de fé, mas que não vive isso verdadeiramente, né? Não tem na vida os frutos que justifiquem isso, né? Justifiquem essa aparência. E isso me confrontou muito, assim, porque nós somos todos assim, minimamente, né? A gente sempre tenta aparentar algo para os outros, para si mesmo, de que a gente é crente, de que a gente professa a fé, que a gente fala de Jesus para outras pessoas, ou que a gente tenta agir de uma forma meio legalista, né, em relação a fazer ou não fazer algumas coisas, mas que na realidade não demonstra frutos verdadeiros, né? E tem aquele negócio que o pessoal fala, né, que realmente quando você contou uma mentira várias vezes, ela parece uma verdade, né? E às vezes a gente vive dessa forma. A gente vive uma vida de aparências o tempo todo, tentando se enganar, tentando enganar os outros, mas que na realidade não tem frutos algum, né? Não tem algo que possa testificar essa aparência, né? Então a gente já começa a traçar um paralelo com isso com a nossa vida, porque a gente para pensar e ver: Senhor, será que eu estou vivendo só uma fé de aparências? Será que eu estou vivendo só algo que eu estou fazendo isso aqui para os outros perceberem que eu sou crente, ou para os outros perceberem que eu tenho frutos, mas na verdade eu não tenho? E a pior coisa de tudo isso é que Cristo, ele sabe distinguir, né? A gente pode até tentar se enganar, a gente pode tentar enganar os outros que não conhecem o nosso coração verdadeiramente, mas Cristo é aquele que conhece verdadeiramente os nossos frutos. E se não temos frutos, ele vai nos fazer secar, né? Ele vai nos arrancar fora. E eu acho muito interessante também pensar sobre isso, quando a gente pega a nossa vida. Imagine Jesus chegando, e ele vem até você com fome, né? Quer se alimentar dos seus frutos, e quando ele chega, ele não vê nada. Ele só vê uma fachada de aparências, só vê algo que você tentou construir ao longo desses anos, uma santidade falsa, algo que não realmente, que não reflete a vida cristã genuína, né? Não reflete a fé verdadeiramente. E aí ele vai lá, vê só a aparência e não tem fruto nenhum. E esse mesmo Cristo o amaldiçoa, né? Imagine isso, você sendo essa figueira, Jesus vindo procurar: cadê os seus frutos? E você não tem nada para apresentar, você só tem aparências para apresentar, né? E isso é muito confrontador, é muito aterrorizante, assim, né? Nos causar tremor, assim, né? Jesus, ele vem para perto de nós, ele nos examina, ele percebe que muitas vezes a gente só está vivendo isso de fachada, e ele nos corta, né? Ele nos lança fora, nos amaldiçoa, assim, né? Ele faz com que a gente seque. E aí, cadê o versículo 19? Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. Isso é uma coisa que a gente tem que se questionar. Meu Deus, eu estou vivendo essa vida todinha aqui de aparências, tentando fazer com que as pessoas acreditem que eu sou crente, me fazendo acreditar que eu sou crente também, mas não estou produzindo nada. Não estou produzindo nada para a minha igreja, não estou produzindo nada para a minha vida pessoal, não estou produzindo nada para a minha família, não estou produzindo nada para os descrentes que eu tenho contato. E no fim das contas é isso, né? A gente está vivendo uma vida dessa. E o que mais me espanta também, assim, quando fui refletir sobre isso, é que às vezes o mesmo esforço que a gente tem para viver essa vida de aparências,
é o esforço que a gente teria para consertar a vida e viver uma santidade verdadeira, né? E a melhor parte de tudo isso, irmãos, é que Jesus ele nos adverte antes, né? Vamos lá para o capítulo 13 de Lucas, só para a gente ver outra passagem sobre a figueira, né? Não é exatamente essa, mas isso vai ser bem proveitoso para esse ensino. 13 e 7, se eu não me engano. 13 e 6. Amém? Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la ocupar a terra? E o homem respondeu: Senhor, deixe que por mais 1 ano eu cavarei ao redor dela e adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. Né? E aqui Jesus vem através de outra parábola, de outro ensino, nos ensinar a respeito disso também, sobre os nossos frutos, né? Sobre a ideia das aparências ou a ideia do buscar o fruto, né? Da árvore que dá o fruto. E aqui o Senhor da vinha, ele vem e fala assim: 3 anos já que eu estou esperando que esse cara dê fruto, que essa árvore dê fruto, e nada, então eu vou cortar fora. Eu provavelmente não dará frutos. Né? E aí vem o cuidador da árvore ali, né? O jardineiro, e fala: não, Senhor, me dê mais 1 ano. Mais 1 ano eu vou cuidar dessa árvore, eu vou cavar ali ao redor, eu vou adubar essa árvore para que talvez ela dê frutos. No próximo ano, provavelmente ela vai dar frutos. E se não der, a gente vai e corta essa árvore. E isso é muito gracioso da parte de Deus, né? Muito misericordioso. Ele nos vê, Ele nos conhece os nossos frutos, ou os nossos não frutos, né? E nos chama ao arrependimento, né? E a partir disso, Ele nos faz entender que mesmo que a gente não tenha dado frutos suficientes ao longo desse tempo, a gente tenha vivido só de aparências, Ele nos chama ainda ao arrependimento. Ele nos chama ao local de poder dar frutos novamente. Então, a gente tem que podemos fazer isso enquanto temos tempo, né? Que o Senhor da vinda cuidará de nós, nos dará o arrependimento necessário para que nós possamos viver isso de forma genuína. E isso é de glorificar a Deus. Isso é algo que nós devemos pegar isso e glorificar a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, porque apesar da forma que nós temos vivido, né, que é uma forma que talvez não agrade o Senhor, Ele ainda nos chama ao arrependimento. Ele ainda nos chama a poder dar frutos. E é isso que nós devemos fazer, né? Devemos analisar a nossa vida para que eu entendo assim: Senhor, se eu estou tentando fingir aqui nessa área uma espiritualidade falsa, o que eu tenho que fazer para que eu consiga viver isso realmente de forma genuína, que eu realmente possa viver isso de forma a agradar ao Senhor verdadeiramente, né? E não me enganar ou enganar meus irmãos. E aí, a partir disso, a gente pode se aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor. A gente pode buscar os irmãos, né, para que eles possam também nos ajudar, nos adubar, eles possam cuidar dos nossos ramos, para que nós possamos frutificar, né, verdadeiramente. Porque senão a gente vai viver uma vida cristã falsa. No fim das contas, não adiantou nada a gente viver uma vida de aparências se a gente não deu nenhum fruto. E se não demos nenhum fruto, a fé sem obras, né, sem esses frutos, ela é morta. Então não adianta nada a gente viver uma vida inteira de aparências e no fim a gente não ser salvo, né? Não adianta nada a gente passar por tudo isso, viver, continuar vindo para a igreja, continuar se enganando, achando que é salvo, se enganando, achando que está dando frutos, e na verdade não está fazendo nada. Não está fazendo nada para que esses frutos possam mudar a nossa vida e mudar a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, pensando nisso,
que nós possamos analisar a nossa vida, mais uma vez, né, falando sobre isso, e pensar, Senhor, como é que eu posso melhorar? Senhor, coloque em mim um coração que realmente se importa com isso, que não quer viver de aparências. Senhor, me ajuda a ter um coração que te louva através dos meus frutos, que dá frutos verdadeiros, que através de tudo isso, Senhor Deus, eu possa glorificar cada vez mais o teu nome. Senhor, obrigado por chamar a minha atenção nesse momento, né? Por me dar o tempo ainda necessário para que eu me arrependa, para que eu possa dar frutos verdadeiros. E isso parte do ponto de, até mais louvor aqui o louvor, né, que fala sobre isso, sobre guardar no coração a palavra para não pecar contra ti, né? Para guardar os mandamentos do Senhor, para que a gente possa viver a sua vontade, né? Eu falo isso muito lá em casa, que quando Jesus ele foi falar sobre aqueles que o amavam, ele escolheu essas palavras, né? Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então Jesus poderia ter usado 1 milhão de frases para descrever aqueles que o amam, mas ele escolheu essas. Ele escolheu falar sobre a obediência, ele escolheu falar sobre guardar os mandamentos. E isso vem também para a grande comissão, né? O nosso ID, que é fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar os mandamentos, para que isso possa produzir uma fé madura. Então, se eu entendo que viver uma fé de aparências que não dá frutos verdadeiros é viver uma fé imatura, então eu preciso buscar maturidade. Eu preciso buscar na palavra de Deus a maturidade necessária para que eu possa dar frutos verdadeiros, que eu possa realmente testificar a minha salvação para os outros, para mim, para a minha vida, para aqueles que estão ao meu redor e principalmente para Deus, né? Deus, o Senhor conhece as nossas obras, irmão. Ele conhece, Ele sabe diferenciar quando a gente vem para a igreja e a gente usa um vocabulário diferente, a gente se segura para não falar um palavrão, mas na nossa vida comum, na nossa vida do dia a dia, a gente vai, acontece alguma coisa, a gente solta um palavrão. Ou então a gente faz algo que não glorifica a Deus, mas esconde esse pecado, não confessa ele e vive uma vida como normalmente, como se Deus não visse tudo isso, não visse os nossos frutos ruins. Né? Eu lembro daquela parábola também, que ele fala sobre a árvore e os seus frutos, né? Que a árvore boa dá frutos bons e que a árvore mau dá frutos maus. Então, que tipo de árvore nós estamos sendo? Né? Uma árvore que é má, mas tem uma aparência de boa, ou a árvore que é realmente boa e transparece isso, né? Realmente dá os figos e depois dá as folhas, né? A gente tem que pensar sobre isso, amém? E reflita sobre isso essa semana, pense sobre isso, medite nessa palavra e analise, porque a gente entende que a mudança ela só vem quando a gente para pensar sobre isso, né? A gente viveu a vida inteira, desses anos inteiros de crente, e às vezes a nossa vida não muda, nós continuamos nos mesmos pecados, nós continuamos nas mesmas coisas, porque a gente não entende como é que funciona esse processo, né? A gente entende que nós não somos mais escravos do pecado, portanto a gente não é mais, a gente tem poder sobre ele, né? A gente entende que nenhuma tentação é maior do que a gente pode suportar, e que nenhuma tentação ela é sobrenatural, né? Ela é do nosso próprio coração, né? A palavra nos fala isso. Então, pensando sobre isso, como é que eu posso amadurecer nisso? E aí a gente pode estudar junto, a gente pode falar com o pastor, a gente pode falar com o irmão sobre isso e glorificar a Deus através de tudo isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por essa palavra, Senhor, por essa palavra que nos confronta, por essa palavra que fere o nosso coração, Senhor, mas nós entendemos que isso é parte do seu amor. Nós entendemos que tudo isso Ele produz, meu Pai, os frutos que o Senhor quer que nós produzimos verdadeiramente. Senhor, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos mostra os nossos pecados, nos mostra, meu Pai, a nossa vida dupla e nos chama ao arrependimento, Senhor. Obrigado por isso. Senhor, te pedimos para que nós possamos, meu Pai,
entregar o nosso coração verdadeiramente a Ti. Que nós possamos, meu Pai, dar os frutos que o Senhor exige de nós. Que nós possamos gastar essa energia que a gente gasta para viver uma vida de aparências com a verdadeira santidade. Que nós possamos viver, meu Pai, aquilo que o Senhor espera de nós. Que quando o Senhor vier procurar os frutos das nossas vidas, nós possamos, meu Pai, os entregar. Que nós possamos verdadeiramente frutificar nas nossas vidas. Que esses frutos eles testifiquem, meu Pai, a nossa salvação. Que esses frutos testifiquem a nossa fé. E que todo esse conhecimento que nós temos sobre a fé, todo esse conhecimento que nós temos sobre a vida com Deus, ela não sirva apenas para a gente fingir para os outros, fingir para nós mesmos, mas que nós possamos praticar ela, que nós possamos viver uma fé que te agrada, Senhor. Mais uma vez nós te pedimos também que o Senhor nos leve para casa em paz e segurança. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor guarde nosso coração durante essa semana, que nós possamos praticar, meu Pai, que nós possamos ser incomodados pelo Espírito Santo mais e mais vezes, meu Pai, e te agradecemos por isso também, porque sabemos que se estamos sendo incomodados é porque o Senhor ainda se importa conosco, é porque o Senhor ainda nos dá tempo para mudança, é porque o Senhor ainda espera de nós arrependimento. Que nós possamos, meu Pai, orar sobre isso e viver essa vida, em nome de Jesus, amém.